E aí, gente, vamos fazer agora um exercício de balanceamento de equações, tá certo? Eu sempre vou ter um lado aqui com o reagente e o outro lado com o produto. E o que eu tenho que fazer? Igualar o número de átomos dos reagentes com os dos produtos. Então, vamos aqui. Eu tenho aqui, inicialmente, 2 átomos de hidrogênio de um lado, e quando eu olho do outro lado, eu tenho 2 átomos de hidrogênio deste lado. Show de bola! Inicialmente, pelo menos o hidrogênio está correto. Agora vamos ver o oxigênio. O oxigênio deste lado, eu só tenho um átomo, enquanto do outro lado eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, aqui está errado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a quantidade de oxigênio de um lado fique igual ao do outro. A única maneira que eu tenho de fazer isso é multiplicando aqui por 2, isso é lógico, tá? Porque se eu multiplicar por 2, a quantidade de moléculas de água, átomos de oxigênio na molécula de água, passa de 1 para agora 2, tá certo? Agora, esse número aqui, ó, está igual a esse número. Está correto. Só que agora houve um desequilíbrio, que 2 vezes 2 em relação ao hidrogênio é 4. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 4. Então, desequilibrou. Para eu reequilibrar, só se eu multiplicar aqui por 2, que aí 2 vezes 2 é igual a 4. Portanto, agora, tanto eu tenho 4 hidrogênios de um lado, 4 hidrogênios do outro, 2 oxigênios de um lado, 2 oxigênios do outro. Aqui está o balanceamento finalizado. Ok? Vamos para uma outra equação, né? Eu vou mostrar a equação, aqui está a equação. Para um pouco o vídeo, agora, e tentem fazer. Agora, retornando, tá? Vocês tentaram fazer, vamos lá ver. Eu tenho de um lado 6 carbonos, então vou pegar aqui, tenho 6 carbonos, e agora eu vou tentar igualar do outro lado. Desse lado daqui só tem um carbono, então, para eu ter 6 carbonos, eu multiplico de forma lógica por 6, né? E agora eu tenho 6 carbonos. Pelo menos este lado, em relação aos números de carbono, ó, está correto. Show de bola. Agora vamos ver o hidrogênio. O hidrogênio aqui, agora de um lado, eu tenho 12 hidrogênios. Do outro lado, eu só tenho 2. Para chegar a 12, multiplico por 6. Então, pego o valor, multiplico por 6, tá certo? Vou botar aqui de azul, por 6, que agora se iguala. 6 vezes 2, 12. Tudo bem. Número de carbono está correto. Número de hidrogênios está correto. O que está agora desequilibrado são os números de oxigênio. Então, vamos ver. Eu tenho aqui em relação ao oxigênio, eu tenho 6 oxigênios, tá certo? Ó, tenho 6 oxigênios de um lado e tenho aqui mais 2 oxigênios sendo somados. Então, o valor que eu tenho é 8. Esse é o valor de um lado. Vamos olhar do outro. 6 vezes 2 é 12. Então, de um lado eu tenho 12. 6 vezes 8, 6 vezes 1, eu tenho 6. Então, quando eu somo do outro lado, eu tenho 18 oxigênios. Nota, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 18. Então, o ideal é não mexer aqui, senão eu vou alterar tanto o número de carbonos quanto o hidrogênio. Então, vou alterar aqui. Quer dizer, qual o número que eu tenho que multiplicar aqui para ter um somatório de 18, ou seja, 6 mais o valor que dê 18, é 12. Então, eu boto o valor aqui 6, ó, 6 oxigênios,
6 vezes 2 é 12. Então, ó, são 12. Então, eu risco aqui. Agora, eu tenho 12. Tá certo? E 12 mais 6. Agora, eu tenho o valor final de 18. Tá certo? 18. Esse valor aqui, de 18, agora está igual, em relação ao número de carbono, de oxigênio, está igual dos dois lados. Finalizei agora esta equação. Tá certo? Vamos agora para o terceiro exercício. Olhem o exercício, parem, tentem fazer. Vocês tentaram fazer, então agora, ó, vamos contar. Carbono de um lado tem 1, carbono do lado tem 1, carbono do outro tem 1. Opa, tem 1. Então, o número de carbonos está ok. Hidrogênio de um lado tem 4, show de bola. Do outro lado só tem 2. Para chegar a 4, 2 vezes 2... 2 vezes 2 é igual a 4 carbonos. Chegamos a um número igual de carbonos. Ó, desculpa, hidrogênios. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Vamos para o oxigênio. Oxigênio de um lado, eu tenho 2 oxigênios. Beleza? Tem 2 oxigênios. Do outro lado, eu tenho 2 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios aqui, 2 mais 2 igual a 4. Aqui só tem 2, e aqui tem 2, mais 2 igual a 4. Então, para igualar, eu tenho que vir aqui, ó, e multiplicar por 2. Multiplicando por 2, eu alcanço o valor correto de equilíbrio. Aí eu multiplicando 2 vezes 2 é 4, eu tenho 2 aqui, mais 2 vezes 1, 2, mais 2 aqui, 4. Então, os valores agora estão equilibrados, ou balanceados. Ó. Então, finalizei aqui a terceira equação. Vamos para outra equação. Vamos embora. Olhem a equação, parem, tentem fazer, que agora eu vou fazer a resolução. Vamos lá. Aqui eu tenho 2 carbonos, tá certo? Do outro lado eu não tenho 2, eu só tenho 1 carbono. Então, o valor que eu tenho que multiplicar é 2. Então, eu venho aqui, ó, multiplico por 2. Número de carbonos agora está correto. O número de carbonos, tanto de um lado quanto do outro, está correto. Vamos para o hidrogênio. Hidrogênio, eu tenho 6. Então, pego aqui 6 hidrogênios, tá certo? Show de bola. Vamos ver do outro lado? Vamos ver do outro lado. Aqui eu tenho 2. Então, eu tenho 2 hidrogênios. Para dar o valor 6, só multiplicando por 3. 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Né? Agora sim, ó, 3 vezes 2, 6. Esse valor agora está igual a esse valor aqui. Eu tenho 6 de um lado e 6 do outro. Está correto. Então, o oxigênio eu já fiz o equilíbrio. Então, carbono já fiz o equilíbrio. Hidrogênio já fiz o equilíbrio. Agora falta o oxigênio. Oxigênio. Eu tenho um oxigênio deste lado, 1, tá? Mais 2. 1 mais 2 igual a 3. Então, de um lado eu tenho 3 oxigênios. Do outro eu tenho 2 vezes 2 são 4. Mais 3 vezes 1 são 3.
Então, se eu somo 4 mais 3, o somatório são 7. Então, tem 7 oxigênios aqui, ó, 4 oxigênios, mais 3 oxigênios, 7 oxigênios. Então, do outro lado tem que ter 7 oxigênios. Aqui eu já tenho 1, aqui eu tenho 2. Então, para eu chegar até 7, só se eu multiplicar aqui por 3. Tá? Aqui, ó, 3, opa, 3, tá? Vezes 2 é 6, mais 1 é igual a 7. 4 mais 3 também é 7. Os valores estão iguais agora. Então, mais uma questão finalizada. Vamos para outra questão? Vamos para outra questão, sempre chamando atenção. Quando mostrar a reação, tenta fazer o exercício. Olha aqui as moléculas, né? Então, vamos contar de um lado e vamos contar do outro. Para agora, tenta fazer. Então, vamos embora. Ó, de um lado, tem 12 carbonos, do outro só tem 1 carbono. Para chegar a 12, só tem uma maneira, multiplicar por 12. Então, 12 carbonos, quando eu coloco o número 12 aqui, eu igualo 12 vezes 1, 12. 12 carbonos de um lado, 12 carbonos do outro. Vamos para o hidrogênio? Vamos embora para o hidrogênio. O hidrogênio tem 22. 22. Tá certo? Beleza. Quando eu vou para o outro lado, eu tenho aqui 2. Então, o único valor, tenho 2. O único valor que eu posso multiplicar para alcançar 22 são 11. Então, eu venho aqui e multiplico por 11. Então, 11 vezes 2, 22. Valores corretos. Beleza. Agora está faltando o oxigênio. O oxigênio que já encontrei, ó. 11 oxigênios, 11 oxigênios. Fechada a equação. Balanceamento fechado. Tá bem? Vamos para a última reação. Ó, eu tenho os reagentes aqui e aqui os produtos. Dá uma olhadinha, para e tenta fazer. Vamos embora. Então é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um ferro e aqui eu tenho 3 ferros. A única maneira é multiplicando aqui por 3. Então, vou multiplicar por 3. Porque aí, ó, antes eu tinha somente um ferro, tá? Agora, multiplicando por 3, vou botar aqui de azul, que fica melhor, tá? Eu tenho agora o valor correto, que são 3 ferros. 3 vezes 1, 3. 3 de um lado, 3 do outro. Vamos para o enxofre. O enxofre agora eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6. Então, eu venho aqui, ó, 6 enxofres, tá? 6 átomos de enxofre. Do outro lado, eu também preciso de 6. A única maneira, já que eu tenho aqui um enxofre, é multiplicando por 6. Então, 6 vezes 1, 6. Então, ferro está equilibrado, enxofre está equilibrado. Agora vamos ver as moléculas desculpa, os átomos de oxigênio. De um lado eu tenho 2 átomos, tá? Aqui, ó, 2 átomos. E do outro eu tenho 6 vezes 2, eu tenho 12. 12 átomos de oxigênio aqui, mais 4 aqui. Então, 12 mais 4 eu tenho, no total, 16 átomos de oxigênio. Eu tenho que igualar. Então, ó, para eu igualar aqui 16, só tem um valor. É o multiplicar 2 por 8. 2 vezes 8 igual a 16. Então, ó, 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, igual a 16. Se igualando aqui,
os dois valores. Tá certo? Então, aqui foi finalizado. Gente, eu sei que essas equações elas são bastante difíceis. Isso tem que ser treinado. Dá uma olhadinha. Espero que você tenha ajudado vocês, tá? Valeu, gente!